Discípulo e discipulado. Página 7. Meninas e meninos, vamos em duplas até eu terminar minhas ministrações que virão depois da nossa boa janta que vem daqui a pouco. Joia. Página 7, em duplas. Então, vamos pegar. Gente amada, nesse bloco que já foi, e nesse que começo agora, eu estou respondendo a uma grande pergunta. O que é discipulado? O que é um discípulo? E depois da janta eu vou responder como fazer discípulo e como fazer discipulado. Já ouvi 3 perguntinhas aqui, eu desci aqui um pouquinho, já queriam saber como fazer. Eu falei, calma, relaxa, você está muito tenso, você está com muita pressa, né? Vamos devagar. Há um amigo nosso aqui em São Paulo que tem uma frase interessante. Ele diz que o brasileiro faz primeiro e pensa depois. Eu não sei se tem razão isso não, mas olha, muitas coisas o Elmiro fez primeiro, foi pensar depois se tinha feito a coisa certa. E aí vocês imaginam o resultado, né? Caos. Então aqui no primeiro bloco que já foi, eu respondi uma parte da pergunta, o que é discipulado? Vou responder de novo agora, o que é discipulado? E depois da janta, eu vou responder como fazer, incluindo currículos, que é uma sugestão que vai aparecer aqui na tela, tá bom? Beleza aí? Agora eu quero a sua atenção. Comprar esse livrinho lindinho aqui, ó, para a sua igreja, para o seu ministério. A formação de um discípulo de Kate Phillips. Eu uso esse material há muitos anos, desde quando esse livro tinha um anzol aqui na capa. Era esse o formato da capa. O conteúdo não mudou não, é o mesmo conteúdo, tá? A formação de um discípulo. Então, peraí, eu apertei o negócio aqui errado. Joia. Está aqui. Aqui está o sujeito de acordo com a definição do nosso amigo Kate Phillips. Por gentileza, irmãos, vamos ler o que é um discípulo de acordo com esse abençoado Kate Phillips. O que ele é? É o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre com dupla finalidade: saúde espiritual e edificação de outros no mesmo processo, de trás para frente. O discípulo precisa estar inserido em um processo de crescimento. Elmiro, quase 38 anos de fé evangélica, com quase 32 anos de pastor ordenado, missionário há 16 anos, indo para 17, na CEPAL, indo para 7, estou envolvido em um processo de mentoria, pastoreio e discipulado permanente, e eu peço a Deus que não me deixe sair desse negócio jamais. E enquanto eu tiver forças e pernas e energia e oportunidade, eu quero estar inserido sempre num pequeno grupo de maturidade, ou em um processo. Esse abençoado aluno, ou discípulo aqui, ou seguidor de Jesus, ele aprende 3 coisas com o seu discipulador. Primeira coisa que ele aprende: palavras. Aqui, irmãos, está a parte teórica. Todo projeto tem a teoria, mas ele não fica na teoria. Ele aprende o quê? Os atos. Atos são a teoria posta em prática. E ele aprende o que mais? Eu tentei achar uma definição para a frase estilo de vida e achei uma. Estilo de vida é a consolidação do aprendizado. Repito, estilo de vida é a consolidação do aprendizado. Então, biblicamente, um discípulo é um aluno que aprende a teoria, que vê no seu discipulador os atos ou a prática do que ele está aprendendo, mas vê estilo de vida no mestre dele ou no discipulador dele. E isso tudo acontece com 2 finalidades. A primeira é qual? Saúde espiritual. Na verdade, o abençoado Kate Phillips conhecia 2 Timóteo 2:1. O que diz 2 Timóteo 2:1? Tu, pois, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Qualidade de vida. E essa qualidade de vida vai fazer o quê? Edificar, ou vai gerar edificação em outros. Esses outros aqui aparece lá no segundo verso de 2 Timóteo 2. Homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então,
Esse discípulo, de acordo com Kate Phillips aqui, é alguém que não fica só na teoria, que não fica só no conceito, que não fica só na mesmice. Ele avança, ele aprende atos e estilo de vida com quem o está discipulando no mesmo processo, com dupla finalidade. Ele está em crescimento e quer ajudar a outros também no seu crescimento. Amém? É isso, irmãos. É isso. 3 características de um discípulo de acordo com A.W. Tozer. Primeiro, ele não tem o quê? Podem ler. E mais o quê? E mais o quê? Não se deixa vencer. Vocês conhecem muito bem a experiência desses amigos aqui, né? Eles eram seguidores de Jesus, possivelmente, e um deles tomou uma atitude, teve um plano próprio. Qual foi o plano próprio dele? Ele resolveu diminuir o peso da sua cruz, e isso ficou mais leve, e ele continuou avançando, e passou na frente de todo mundo e foi embora. O que é que os esperava lá embaixo? Um abismo. E o que era necessário para atravessar o abismo? A cruz de que tamanho? Do tamanho da cruz de cada um, ou do desafio, ou do compromisso de cada um. E aí, irmãos queridos, a coisa terminou assim. Os demais conseguiram atravessar e foram em frente, e ele ficou para trás. Então, você não deve ter um plano próprio, o plano é de Jesus. Você não deve olhar em muitas direções. Aquele que lança a mão no arado e olha para onde? Para trás é a segunda direção. O que é olhar para trás? Tem várias explicações, uma delas é desejar ser, né, uma igreja que não faz diferença, mas também ninguém te incomoda, ninguém te cobra nada, você não presta contas para ninguém, ninguém fica no seu pé. Mas quando você está envolvido com o discipulado, não é nada disso. Você presta contas, alguém anda com você anda com alguém, e aí, irmãos, você avança sendo uma bênção. Não se deixa vencer. Ele foi vencido por uma decisão particular que ele teve. Os currículos de discipulado que nós estudamos precisam nos ajudar a não termos planos próprios. Os planos são os planos do Senhor Jesus, que disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas, contra as minhas igrejas. No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus define discípulos de 3 maneiras. Qual é a primeira maneira, irmãos? O quê? Continuamente com o quê? E continuamente, irmãos queridos, aqui está uma ideia de intimidade, envolvido continuamente com a palavra de Deus. Você precisa parar de ler a Bíblia e começar a estudar a Bíblia. Pode assustar de novo, né? Irmãos amados, nós temos lido a Bíblia e alguns nem lido a Bíblia. Nós temos que ir além da leitura. Precisamos estudar a palavra de Deus, né? Você tem aí uma mãozinha abençoada, né? Os 5 dedos de uma mão podem nos ajudar nesse negócio. Você pode ouvir a palavra, você pode ler a palavra, você pode estudar a palavra, você pode memorizar a palavra e você pode meditar na palavra. Ninguém medita em palavra nenhuma se não memorizou. Ninguém memoriza se não estuda. E se você não lê, e se não ouve, então não tem palavra nenhuma em sua vida. Tá certo? Então você pode usar a sua mão mesmo para medir o grau de relacionamento seu com a palavra de Deus, né? Então está envolvido continuamente com a palavra de Deus. Mas o quê? Ele dá a sua vida por quem? Pelos outros. Por gentileza, escreva na sua apostila aí mais um texto aqui, ó. 1 João 3,16. 1 João 3,16. Dar a vida pelos outros, irmãos, é a continuação do ministério de Jesus. Hoje Jesus continua dando a vida dele para alguém através de você que já entregou a sua vida a ele. Agora a sua vida não é sua mais. Você já morreu para você e para esse mundo. Ô pastor, eu não morri ainda não, então morra aqui nesse encontro. Vá para casa como alguém seguidor de Jesus, né? Eu e você precisamos estar em crescimento de tal maneira que possamos recitar Gálatas 2,20, como Paulo recitou há muito tempo. Já estou crucificado com quem? Irmãos, um crucificado não carrega-se a si mais. Um crucificado não tem força própria mais. Um crucificado vai nos braços de quem o crucificou. Não é assim? Ele está rendido, ele está entregue. Então ele dá a sua vida pelos outros. A sua vida não é sua mais. Irmãos queridos, isso é muito sério, viu? E finalmente, Jesus define o discípulo de quê? Ele faz o que mais? Permanece diariamente em uma união frutífera com Cristo. João 15, 4. Você pode ler o capítulo 15 quase todo, né? Até lá o verso 16, especialmente verso 4 e 5. União frutífera. Ovelhas saudáveis geram ovelhas.
saudáveis. Cristãos maduros geram cristãos que serão amadurecidos também. Esse é um valor do reino de Deus. Quem está em amadurecimento, quem está em intimidade com Deus, vai evangelizar e ganhar pessoas para Jesus, e vai cuidar delas como alguém está cuidando dele, ou cuidou dele. Você vai imitar atos, estilo de vida, palavras, atos e estilo de vida de alguém, para abençoar alguém. 3 níveis, disse Jesus. Esse sujeito aí, o discípulo, entra em um processo de discipulado. Então você precisa viver isso dentro do discipulado. Discipulado, a própria palavra em português já nos ajuda. É discípulo ao seu lado, ou discípulo ao lado. Discípulo ao lado. Alguém entendido em grego chegou a dizer que discípulo, a expressão significa alguém que está andando intimamente com outra pessoa. Já ouviu essa definição? Interessante, né? Um discípulo é alguém comprometido com o seu mestre ou com o seu mentor, né? Não com o seu guru, tá? Com o seu mentor. Está cheio de gurus Brasil afora, e tem muita gente aí procurando gurus. Por R$ 3,99 você pode ter um guru. Manda um torpedo para o número tal, por R$ 3,99, uma vez por mês um guru vai te acompanhar. Está escrito aí, a televisão está anunciando isso aí. Aí apareceu alguém oferecendo salmos e provérbios, né? Pelo mesmo preço. A concorrência está brava, né, irmãos? Está na televisão lá no Rio de Janeiro, eu vi semana passada. Não é guru. Então, é discípulo ao lado. E essa imagem aqui é interessante, um rapaz aqui, bem ao lado do outro aqui, ministrando a palavra. Olha que coisa linda aqui, esse grupo de adolescentes e jovens aqui, bem grudados. Olha, não há espaço aqui, ó, no meio, para o diabo aparecer, para o demônio aparecer aqui, né? Não há espaço para o pecado aqui. Todo mundo está vivendo a vida cristã. Por isso, discipulado é o quê? Amém. Mais uma vez, discipulado é vida na vida. Mas você só pode transmitir vida se você tiver vida. Quem não tem vida, transmite a morte que tem. Infelizmente, né? Ainda na página 7, tem uma definição dentro do box aí, do Kate Phillips ainda. O que é discipulado de acordo com Kate Phillips, irmãos? Juntos, todo mundo. É um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensinem outros. Oh, aleluia! É isso mesmo. E vocês sabiam que Jesus só pôde fazer isso aqui mais tarde no ministério dele? O que ele estava fazendo ali? Gente querida, tente lavar os pés de um sujeito que não está em maturidade nem em crescimento. Você vai levar um chute no nariz. Ele não gosta disso. Isso para ele é uma brincadeira de mau gosto. Para ele está limpo. E não, você não tem que gastar água, nem toalha, nem nada disso, Josué, para cuidar dele. Como é que eu sei disso? Eu fui pregar numa igreja, num estado aí do Brasil, né? Uma mensagem baseada em João 13, sobre serviço e lavar os pés do irmão. E o pastor da igreja inventou de ter uma cerimônia de lava-pés lá, depois do sermão, para colocar o sermão em prática. E, irmãos, não deu certo. Um grupo de irmãos levantaram e disseram: não, pastor, esse negócio aí não é do nosso tempo, não, isso é coisa do passado. E o pastor ficou ali sofrendo, com as bacias na mão e as ovelhas preparadas para lavar os pés, e aqueles irmãos criando o caso, sem querer enfiar o pé na bacia. E eu fiquei sentadinho lá depois de ter falado amém, né? Eu não podia entrar na briga deles. Irmãos, Jesus só pôde fazer isso mais tarde. Porque agora eles já tinham o quê? Caminhado juntos, 2 anos e meio ou 3 anos. Eles já se conheciam, tá? Eles conheciam Jesus. Eles sabiam da intenção de Jesus. Jesus lavou os pés até de Judas Iscariotes. E até ele aceitou. Porque ele estava andando com Jesus há muito tempo, há muitos anos, irmãos. Embora não fosse Jesus. Tá certo? A intenção do coração de Jesus, de certa maneira, eu creio, né? Não sei se você crê diferente, fora entendida por aqueles irmãos. Então, discipulado é um relacionamento de alguém que está em crescimento, em maturidade, chamado de mestre aqui no texto, com alguém que você coloca do seu lado para andar com você. O nosso querido David Cornfield aprendeu com alguém o que ele nos passou. Ele disse que qualquer um de nós, independentemente da igreja, da idade, de igreja e de fé,
sempre precisa ter ao lado 3 pessoas. Ele disse, você precisa ter um Saulo, você precisa ter um Barnabé ao seu lado, para cuidar de você em momentos difíceis, como ele cuidou de João Marcos. Você precisa ter um Paulo do seu lado, para puxar a sua orelha, sem ficar impressionado com você. E você precisa ter também um Timóteo, para quem você está compartilhando o seu crescimento e a sua maturidade. E eu amei esse negócio, né? Desse trio aí ao redor, né? Não é verdade? Tem gente que só quer Barnabé ao lado dele, né? Só alguém para falar bem dele, elogiá-lo, né? Vou te dar mais uma chance, mais uma segunda, mais uma terceira, irmãos queridos. A gente precisa de um Paulo, né? Que era firme, né? Destemido, para puxar o tapete da gente, para dar uma sacudida na gente, para a gente andar direito, e etc. Precisa de um Barnabé também, é claro, e também precisa de um Timóteo. Então, é um relacionamento. O cristianismo não é o quê, irmãos? Essa é a grande descoberta. Não é uma religião, é um relacionamento. Aqui o panteísmo é uma religião, o islamismo é uma religião, o hinduísmo, o catolicismo, o judaísmo e o budismo. O cristianismo não é uma religião, irmãos queridos, por causa disso aqui. Aleluia. Por causa de Jesus e da cruz. E Jesus só morreu naquela cruz por causa de quê? Por causa de gente. Por causa de pessoas. Você está trabalhando para quem? Ou por causa de quê? O que te motiva a ser seguidor de Jesus? Você busca o quê? Irmãs e irmãos, eu e você, seguidores de Jesus, precisamos entender que o cristianismo é um relacionamento. E aí nós já vimos isso lá, no primeiro marco, propósito do reino de Deus, é a intimidade com Deus, por causa de pessoas. Quanto mais pessoas, irmãos, ouvirem o evangelho e serem discipuladas, mais gente haverá nessa terra em comunhão com o Papai do céu. E aí mais pessoas terão anexadas à cruz de Jesus pelo poder do evangelho. Paulo disse, porque não me envergonho do quê? Do evangelho, que é o poder de quem? De Deus, para o quê? Para a salvação de quê? De quem? De todo aquele que crê, irmãos. Essa é a grande verdade, irmãos. Tá? O cristianismo não é uma religião. A denominação chamada Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil não pode ser mais uma religião, entre tantas que existem por aí. As igrejas evangélicas bíblicas desse país e desse mundo não devem portar-se, comportar-se e estruturar-se como religiões. Porque religião é uma coisa que o homem faz. Relacionamento é uma coisa que o Espírito de Deus faz. E gera e causa entre nós. Amém? É obra dele. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para o louvor da glória dele. E para honrá-lo também. Já estou na página número 8, você pode caminhar comigo dentro dessa página aí. Mas a coisa vai ficar muito séria daqui para frente também. Olha bem, quando a igreja o quê? Exala discípulos, inala o quê? Olha só, irmãos queridos, convertidos devem ser frutos da exalação de discípulos. E como já falamos antes, um discípulo não nasce pronto. Um discípulo tem que ser feito. O único que nasceu pronto é Jesus de Nazaré. E mesmo tendo nascido pronto e perfeito, ele ficou 30 anos na carpintaria, como carpinteiro, ajudando José, Maria e os outros filhos daquela linda prole, né? Para só depois começar o seu ministério. Não foi assim? Ou não foi? 30 anos. Um pregador aí do século passado disse uma coisa que eu gravei. Ele disse que para cada ano de ministério de Jesus, 10 de preparação. Fantástico, não é? Eu não sei se isso tem muita profundidade ou não tem, mas eu escutei isso aí e falei, meu pai, nós insistimos em sermos pastores e líderes, irmãos, com um pingo de preparo. Né? Nós não nos requalificamos, nós achamos que o diploma que recebemos há 30 anos, e 2 no meu caso, né? Ou há 40, ou há 20, ou há 10, vai nos salvar. A biblioteca que fizemos quando fizemos o seminário, né? O Instituto Bíblico, vai nos salvar, mas não vai não. É Deus que vai te salvar todo dia, é a intimidade com Ele, a vida de oração, intimidade com Ele, e você sempre sendo requalificado, nunca reciclado, porque você não é material descartável. Tá certo? Você não recicla gente, você qualifica, capacita, treina pessoas. Então, quando a igreja exala, ela inala convertidos. Né? Então, para exalar discípulos, a igreja local precisa fazer discípulos. E ela só vai fazer discípulos se ela abraçar um projeto de discipulado. Porque isso aqui não é um conceito. Isso aqui é um estilo de vida. Isso aqui não é uma informação. Isso aqui é uma formação que acaba com a deformação
que nos caracteriza como gente membro de igreja que não é discípulo de Jesus. Olha o que o irmão André Portas Abertas disse, irmãos. Leiam comigo. Empregamos cerca de 10% de energia para fazer um convertido e 90% para transformá-lo em... Dá para ver por que a gente não está... Por que isso não dá ibope? Deus é eterno, 90% de investimento, irmãos, é às vezes mais do que isso. Vocês estão pensando que o João Marcos virou João Marcos com pouco esforço? Antes, Paulo e Barnabé andaram com ele. Depois, Barnabé ficou com ele não sei por quanto tempo mais. Para gerar o cara que Deus gerou e escreveu aquele evangelho. Eu acho que aquele evangelho foi escrito por esse homem, João Marcos. Eu e você que estamos aqui, nesse processo de maturidade também, teremos que ter alguém com paciência andando conosco, investindo na gente, né? Para a glória de Deus. Agora veja só, a maneira como eu vivo, olha que vida, é um testemunho sobre o que eu creio a respeito de Deus. A maneira como eu vivo. Irmãos, o assunto é vida pura. No discipulado, vamos evitar isso aqui, ó, lobo com pele de ovelha, e corpo de ovelha e cabeça de lobo. Ou mercenários. Você sabia que há no Brasil muita gente liderando centros de macumba, que um dia lideraram igrejas evangélicas? Eu li uma reportagem no jornal lá do Rio. Ano passado, essa reportagem, eu tirei a página e guardei. Conta a história de alguém que foi pastor de uma igreja bem grande, de uma grande denominação, conhecida no Brasil, no Nordeste do Brasil, e aí jogou a toalha, largou tudo para lá, e virou um macumbeiro no sul do Brasil. Cada um diz o número que quer dizer, mas olha, irmãos, estima-se que há de 8 a 10 milhões de ex-membros de igrejas espalhados por aí. Eu ouvi um número maior do que esse, não acreditei muito não, prefiro ficar com um número menor. Sei lá, se somos 40 milhões de evangélicos hoje, irmãos, 10 milhões é 25%. É gente demais, que já esteve conosco, pastor de Vaneiro. É gente demais. Eu posso aqui tentar imaginar quantos daqueles parentes meus foram batizados nesta igreja evangélica ou naquela outra, e hoje estão excluídos e nem vão à igreja mais, e não sabem o rumo da Bíblia. Talvez estejam indo a alguma igreja, participar de um casamento, de um culto fúnebre, né? Mas para adorar a Deus, eles já pararam há muito tempo, se é que um dia adoraram. Parentes meus, primos meus, primas, tios, tias. Minha família é muito numerosa, tanto por parte de mamãe como de papai. Você conhece alguém que já foi membro da igreja e está fora hoje? Deixa eu ver. Todo mundo conhece alguém. Chamado excluído, afastado. Irmãos, esse é um outro campo missionário nosso, tá? No outro projeto que eu ministro de 4 horas, chamado TCO, Testemunho de Cristo com Ousadia, tem uma parte lá que eu dedico ao excluído. Eu estou sugerindo que, quando você encontrar uma pessoa excluída de qualquer igreja evangélica, que você aproxime-se dela com mais cuidado ainda, do que se aproxime de alguém que não foi membro de igreja ainda. Porque ele tem alguma queixa a fazer contra pastor, contra presbítero, contra diácono, contra conselho de obreiros, contra uma comissão de ética, sei lá do quê. Ele tem resistência, ele está bravo, insensível. E ainda sugiro lá que você deve reevangelizá-lo. Porque de repente ele nem foi evangelizado direito e foi batizado. Entenderam? E era um membro de igreja sem salvação, um membro do corpo de Cristo, sem estar com o nome no livro da vida. Não dá para dormir com essa, né? Mas isso é pesado, não é, irmãos? Pesado. Então a maneira como eu vivo é um testemunho sobre o que eu creio. Precisamos ter vida, irmãos, e vida abundante. E vida abundante. Olha só o que esse abençoado disse aqui. Quando ganhamos uma perspectiva correta de Deus, ganhamos ao mesmo tempo uma perspectiva correta de quem? De nós mesmos, irmãos. Quando nós estamos amadurecendo, quando nós estamos crescendo, qualquer um de nós pode enfiar-se dentro de uma máscara de cristão e ficar quietinho. E ai daquele que chegar perto de mim e tentar levantar a minha máscara para ver o que está por baixo dela. Eu não vou gostar da brincadeira. O sujeito passa a semana inteira vivendo no pecado, vivendo na carne. Mas ele é membro da igreja, ele tem uma função, todo mundo sabe que ele é membro do corpo.
Aí ele veste uma roupa de cristão, domingo de manhã, né? E vai para a missa evangélica. Para lá, adora, canta, pula, dá uma oferta, espera o pastor, ainda há lugares que o pastor vai à porta para apertar a mão das ovelhas, ele faz questão de ficar na fila, ele não vai embora não, o pastor tem que ver a cara dele, pede a bênção, irmãos, e continua sem maturidade, sem crescimento, sem nada, vivendo mascaradamente o evangelho. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, por favor. Irmãos, é sério, esse negócio é sério. Pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Nos aconselhamentos que damos, conjugais, né, no gabinete, a gente escuta a história dos homens da igreja, das mulheres da igreja, dos jovens da igreja. Eles abrem o coração lá com o pastor. Eles não estão aguentando mais estarem com o pé dentro da igreja, né? E com o resto, com alma e corpo e tudo, fora do reino de Deus. Só tem o pé dentro da igreja. O resto está fora. Estão vivendo uma hipocrisia, uma máscara. E aí você precisa fazer o quê? Abençoar, reevangelizar. Em alguns casos, batizar de verdade, irmãos. Porque alguns tomaram só um banho chique, sofisticado. Receberam um certificado. Tem certificado de batismo, vi um ali bonito, viu? Quase toda a igreja tem um certificado de batismo, de casamento, não tem? É bonito isso, é lindo, né? Mas alguns receberam aquele documento sem merecê-lo. Não eram nascidos de novo. Não entenderam o evangelho. E aí, irmãos, já vão a palavra de uma vez. Evangelize bem. Não escancare a porta do céu. A porta do céu continua estreitíssima. Jesus não nos autorizou a largá-la, abri-la. Entende? Ela continua estreita. A entrada é pessoal, é individual, não é coletiva, não é no atacado. Ninguém torna-se membro do corpo de Cristo, né, por decreto, ou por tradição, por herança. Não, é por conversão, por arrependimento, por fé e por ter decidido seguir a Jesus de verdade. Amém? Então descubra a sua identidade em quem? Em Jesus Cristo. Tire a máscara e passe a viver aos pés da cruz, né? Então isso aqui revela, isso aqui é o nosso, como é que chama isso aqui? Impressão digital, né? Então, em Jesus é que nós vamos nos identificar com o Pai, com o Filho, com o Espírito, com a própria palavra do Senhor também. No rodapé da página 8, tem uma frase aí do John Stott. O que diz aí? Deus nunca enviou o mundo. Aleluia por isso. Então a igreja tem que estar preparada para ir ao mundo. Pode virar para a página 9. Aqui mais 4 esteios. 4 esteios aqui, irmãos, mais 4. 4 relacionamentos chaves do discípulo que estão no Novo Testamento. Aqui aparecem os relacionamentos, aqui as partes envolvidas, a direção e o símbolo que nós usamos aqui. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá então. Primeiro relacionamento que está chave do discípulo no Novo Testamento. Relacionamento com quem? Deus e eu, vertical. Aqui, irmãos, está o que nós chamamos, desde o início desse seminário, de intimidade com Deus. Relacionar-se com Deus é uma decisão dos filhos de Deus. Se você não quiser relacionar-se com Deus, não haverá relacionamento. Porque Deus te respeita. O livre-arbítrio meu e seu não nos foi arrancado quando entregamos a vida a Jesus. Você é filho livre. Filho servo livre. Então Deus não entra em intimidade comigo assim, se eu não quiser? Não, você tem que querer. Se você quiser, Ele já está pronto para ter intimidade com você. Então é relacionamento com Deus. E aí na apostila eu sugeri 4 formas de você relacionar com Deus. Primeira, oração. Olha a oração de novo na frente. Segundo, eu não coloquei aí leitura da palavra, isso é muito pouco. Terceiro, irmãos queridos, o fruto do Espírito não é produzido para o Espírito, mas pelo Espírito para você. Você já viu uma mangueira produzir mangas para ela? Já viu um pessegueiro produzir pêssegos para ele? Você já viu um cafeeiro produzir grãos de café para ele? Não. Os frutos são para o dono da fazenda. Quem é o dono da sua vida? É Jesus. Então o fruto do Espírito é para você. Deixe Deus produzir em você o fruto dele, trabalhar no seu caráter e tornando você cada vez mais igual a ele, porque você, afinal de contas, é filho de Deus, você é filha amada de Deus, você é filho amado de Deus. Amém?
É isso que está aqui. Relacionamento com Deus primeiro. E aí vamos lá. Depois, relacionamento com quem, irmãos? Com os irmãos que também são filhos de Deus. Ah, sim, eu não completei lá, né? Uso adequado de quê? E Deus tem distribuído dons espirituais para as igrejas todas dele, em toda a terra, em todos os tempos, irmãos. Os celeiros de dons de Deus são abundantes. Deus não nos deixa faltar dom nenhum, disse Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, ou da igreja cristã na cidade de Corinto. Isso não mudou. O Espírito de Deus continua equipando os santos para a obra do ministério no contexto dos dons, e é uma diversidade de dons, não é, pastor? Várias listas estão no Novo Testamento, mas eu creio que tem dons que vão além das listas. Ah, tem. E como tem? Porque Deus é criativo, Deus é infinito, e nós somos infinitamente menores do que Ele. Então esse Deus maravilhoso nos equipa, e aí o uso adequado que fazemos dos dons que Deus nos dá, irmãos, gera o que no corpo de Cristo? Unidade, crescimento, maturidade. Agora então vem o relacionamento com os irmãos. Isso aqui é o que é? É relacionamento fraternal, o irmão e eu. É um relacionamento assim, ó, bem juntinho, irmãos. Essas engrenagens separadas aqui não produzem nada, mas juntinhas produzem a energia possível. Aqui está a potência e o exponencial do seguidor de Jesus. Circular, de andarem juntos, de conviverem, é relacionamento com os irmãos. Eu gosto do que está em Salmo 133:1, que diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos... num estudo bíblico feito por um hebraísta lá da região da Grande Tijuca, no Rio, aquele homem fez um estudo lá de 1 hora em cima desses 3 versos do Salmo 133. E eu fiquei encantado com a tradução que ele deu. Ele disse, esse versículo, no contexto em que ele foi escrito, seria melhor se fosse assim. E ele começou, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em unidade. Convivam, vivam com unidade. E aquele abençoado pastor hebraísta, entendido de Antigo Testamento e do hebraico, juntou a isso aí, sabe qual o texto? Efésios capítulo 4, que diz que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, o que mais? Um só Espírito, uma só esperança. E aí nós éramos uns 60 pastores que oramos lá, toda a última sexta-feira de cada mês, pela região da Grande Tijuca, são vários bairros, e pela cidade toda, e o governador também entra nas orações nossas, irmãos. Batemos palmas para essa ideia. E outro dia vem o Eibe Ubner, no Congresso da CEPAL, dizendo que você, essa é joia, né? Você precisa parar de entender que você é uma batata dentro do saco. Ele diz que você tem que entender que você é como purê de batatas. Então tem um saco de batatas desse tamanho, né, que pesa 60 quilos, e aí essas batatas são colocadas no liquidificador pelo Espírito Santo de Deus e moídas. E a batata grande desaparece, a pequena mistura com a grande, e daqui a pouco perdeu-se o quê? Perdeu-se as unidades, para a unidade surgir. Porque se as unidades não desaparecerem, a unidade não vem. Ou melhor, a individualidade desaparece para a unidade surgir. Eu falei, oh Deus, então me coloca nesse liquidificador do Senhor, por favor, né? Moa o Elmiro, para lá e para cá, né? Porque o que tem de coisa aqui para Deus moer ainda, você nem imagina, viu? Liga para minha mulher que ela pode contar. Liga para o filho. O genro, né? O genro é recém-casado, não sabe muita coisa não, né? Então, irmãos, é com os irmãos, tá certo? E Jesus disse lá em João 17 o quê? Eu estou orando pela unidade deles, para que eles sejam o quê? Um. Irmãos queridos, igreja nenhuma tem unidade se cada unidade não trabalhar por ela. Se cada indivíduo não trabalhar pela unidade. Sabiam disso? Unidade não é uma coisa fruto de sermões pastorais, de pregações, e nem de uma noite de oração só. Unidade é fruto de um trabalho que a gente começa a fazer, andar junto, caminhar junto, sofrer junto, aprender junto, bater junto, apanhar junto, arrepender-se, dar o perdão, né? E aí vamos tendo unidade.
Vamos crescendo e nos tornando semelhante a Jesus. Terceiro pilar, ou relacionamento. Com quem agora? Isso, irmãos. E os envolvidos, quem são? Nós chamamos isso de horizontal. É a igreja cumprindo o seu ID. Olha só, irmãos, por incrível que pareça, infelizmente a maioria de nós, depois que nós entregamos a vida ao Salvador e que começamos a seguir a Jesus e que fomos batizados, nós perdemos o nosso campo missionário. O relacionamento nosso com pessoas perdidas foi escasseando-se, reduzindo-se. Hoje nós temos muito tempo para a igreja. Hoje nós passamos um bom tempo nosso ensaiando nos coros graduados da igreja, não é assim? Indo às organizações que nós criamos ou que nós herdamos, não é assim, gente? Indo a PGs que nós temos, e eu não estou dizendo que nada disso é ruim, eu só estou dizendo que... vai bater em mim agora? Ah, sim. Eu estou dizendo que se essas coisas, irmãos queridos, ocuparem o espaço meu e seu da evangelização e do relacionamento com pessoas perdidas, nós morreremos de velho dentro da igreja sem levarmos pessoas a Jesus e Jesus às pessoas. E não haverá crescimento de igreja nenhuma. Por isso eu tenho rogado ao Senhor da minha vida que me use onde eu estiver. Eu chego num hotel, vou lá fazer o check-in, ninguém me viu ainda, eu vou devagar com a dor no início. Daqui a pouquinho eu dei um sorriso, a pessoa sorriu de lá para cá, quebrou o gelo, eu faço uma perguntinha típica. Você conhece Jesus? Ah, eu sou católica. Ah, eu sou espírita. Que chique. Mas não foi essa pergunta que eu fiz. E, irmãos, daí para frente a conversa flui. Começarei, no início do mês que vem, a evangelizar 8 funcionários sem conversão que trabalham no prédio que eu moro no bairro Maracanã. Já comprei o material todinho, os kits de evangelização estão lá. Isso é o quê? É a aproximação intencional do Elmiro com os perdidos do meu prédio, que nos servem lá. São 108 apartamentos num prédio de 18 andares. Eu moro lá há quase 7 anos. Vou descobrindo que eles estão perdidos. Um é espírita, o outro não quer em nada, o outro é católico teórico, o outro foi membro de igreja, tudo indo para o inferno. E eu só estou olhando para eles com a minha salvação. Irmãos queridos, precisamos pedir que Deus realmente acenda dentro de nós o quê? A chama. Missionária com incrédulos, o perdido e eu. Quantos aqui tem pessoas perdidas na sua família biológica? Levanta a mão. Aleluia. Quantos têm amigos perdidos? Levanta a mão. Irmãos, o nosso campo missionário está na nossa mão. Em uma das mãos direita estão os parentes, na outra esquerda estão os amigos. Ouviram o que eu falei? Agora, o problema é que nós fechamos as duas mãos. Não atendemos os amigos e nem os parentes. Dentro de alguns anos, se Deus quiser, eu vou me transferir do Rio de Janeiro para a minha região, Zona da Mata de Minas Gerais. E um dos alvos que eu escrevi diante de Deus, para a minha mudança acontecer para lá com a Thalita, é que eu quero visitar primas e primos, tios e tias, e confrontá-los cara a cara com um novo nascimento. Porque se estou bem informado, eles não estão sendo evangelizados. Com incrédulos. E com quem? Com Timóteo, companheiro de jugo, e eu. Aqui, irmãos, está a essência do discipulado, fechando aqui nesses 4 relacionamentos aqui, ó, com Deus, com os irmãos, com incrédulos, e então com Timóteo. O seu Timóteo é alguém que você ganhou para Jesus e vai discipular. O seu Timóteo é aquele que está excluído da igreja, você vai reevangelizá-lo e discipulá-lo. O seu Timóteo é aquele membro da sua igreja que não está em discipulado e você vai convidá-lo para andar do seu lado. E você vai caminhar com ele e colocar o pescoço com ele debaixo do mesmo jugo, ou canga. E aí na página de número 9, você tem isso aqui, ó, que eu conheço muito bem, já que eu sou filho de pessoas lá do campo. O meu avô, que já faleceu, tinha vários bois que puxavam 2 carros que ele tinha. Ele tinha um carro de boi maior. Carro de boi, vocês conhecem isso? Carro de boi? Aquele carro bonito, né? Puxado por juntas ou parelhas de bois. Eu sou daquele tempo. É verdade, né? Quando o vovô ia usar um carro pequeno, irmãos, assim, bastavam o quê? 2 bois. Isso aqui não é a minha avó não, tá? 2 bois.
Tá? 2 bois bastavam, e aí ele puxava aqui, esse carro. Quando ia carregar muito peso, eu usava um carro maior, 1, 2, 3, 4 parelhas ou 8 bois. Eu vivi isso lá. Eu tenho uma marca aqui, num dos dedos aqui, ó, de um acidente que houve lá. Eu fui lá ajudar a empurrar o carro, morro acima, o carro veio em cima de mim, o dedo quase que foi embora com a mão e tudo, debaixo daquela roda alta do carro. Irmãos, meu avô Sebastião Lopes da Silva, já está com Cristo, morreu convertido, sem discipulado, infelizmente. Ninguém sabia o que era isso lá, né? Nem a igreja dele, nem nada. Quando um boi ficava velho, o que você acha que ele fazia com o boi? E não podia puxar o carro mais? 2 opções. Primeiro, você me chamou para janta agora, hein, cara? Fazer um churrasco, né? Isso não é hora de falar em carne, tá? Esse é um crente carnal. Legal, hein? Tá certo. Ele fazia realmente um churrasco, sacrificava o boi. Mas o meu avô também tinha um pasto mais separado, onde ele colocava os bois de estimação, morrendo de velho lá. E depois fazia um sepultamento decente. Você não tem animal de estimação? Cachorro de estimação, gato de estimação, não tem? Pássaro de estimação? Pássaro, dependendo do pássaro, o Ibama não pega no pé não, né? Era assim. Agora, irmãos queridos, o meu avô querido tinha uma outra prática interessante. Ele tinha sempre garrotes novos, esperando a aposentadoria dos bois velhos. Ele tinha que suceder os bois. Isso era lindo. Como é que era lindo, pastor Ribeiro? Ele colocava um boi experiente ao lado de um boi inexperiente para puxar um pequeno carro desse. Quem ensinava quem a puxar o carro? Não era meu avô, não. O boi velho, a linguagem das vacas e dos bois, lá eles entendem, eu não sei que idioma é aquele, né? Queridos e queridas, era desse jeito, que é isso, né? Era desse jeito, irmãos. Ele passava assim, nós tínhamos uma propriedade perto do sítio dele, ele passava levantando poeira com aquele boi velho novo, o boi velho só do meu avô. Fazia um sinal assim, ele entendia tudo e respondia. O novo precisava de levar ferroadas no corpo para respeitar o velho dono da fazenda e obedecer ao comando dele. Se aquele boi velho pudesse falar, ele diria: rapaz, baixa o facho aí, viu? Daqui a pouco você vai estar mansinho igual eu puxando esse carro e mais alguma coisa em cima dele. É desse jeito, irmãos. Literalmente desse jeito, né? Então, aquele boi aprendia com o velho a puxar o carro. Irmãos queridos, vocês estão rindo? O apóstolo Paulo era o boi velho, com todo respeito pelo Paulo, que Deus colocou ao lado do boi novo, do garrote novo chamado Timóteo. Daqui a 2 semanas eu vou andar como boi velho ao lado de 12 pastores, que vamos chamar de boi velho lá, de experiente em discipulado. Há 16 anos estou envolvido nesse negócio de mentoria, de pastores em grupo pequeno. Isso dá um estresse no início e depois dá dá frutos para a eternidade. Não dá din-din não, tá, gente? Ninguém paga nada. Um pastor perguntou assim de maneira: Elmiro, estou gostando do convite, eu quero entrar, tem que pagar alguma coisa? Não, só a sua gasolina até aqui, você não quer recebê-la também? Não, eu levei na brincadeira, né? Perguntei se ele queria que eu pagasse o combustível do carro dele, né? Irmãos, então, esta é a história bíblica, irmãos. É o mais experiente andando ao redor do menos experiente. E aí, qual é? Hein? Quem chamou? Qual é o versículo que aparece aqui? Dá para ler? Vamos lá? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso, é o que Jesus fez. Ele colocou o pescoço primeiro e depois pôs o Pedro de um lado, pôs o André do outro, o João do outro, Tiago do outro e até o Judas Iscariote estava lá. Esse é o preço. Pode virar. Olha essa pirâmide aí, irmãos, coisa linda. Vira de lado a apostila aí. Isso aqui não tem nada a ver com místico, nem com as pirâmides do Egito não, tá, gente? Por favor, isso aqui é do livro Vida Magistral, que foi um bom material de discipulado que circulou no Brasil na década de 80.
e alguns pastores usaram esse material, inclusive eu usei isso lá em Minas Gerais, e aí aquele material virou hoje 4 livros de discipulado. Vida discipular 1, 2, 3 e 4, tá? Então vamos rapidamente comigo aqui. Irmãos, aqui, quantos números tem dentro dessa pirâmide do discípulo? 15. Observe que aqui, do número 8 para baixo, você está falando do Marcos 16, 15, ou da salvação, tá? É isso aqui, ó. Processo da evangelização. Está aqui, ó. Ide, processo da evangelização, salvação, Marcos 16, 15, é o ide. Olha só como é que a coisa funciona. Subindo a pirâmide aqui. Contato, número 1, leiam juntos, irmãos. Seus parentes e amigos sem conversão te conhecem, mas não têm interesse pela mensagem, mas você relaciona-se com eles, tem contato. Você aproxima-se deles, e aí vem o número 2. O que acontece? E o 3? Isso aqui é muito sério. Eles só nos começam a ouvir a partir da nossa vida. Cuidado com a evangelização de alguém que conhece seus pecados, não confessados e não perdoados. Isso pode ser um negócio sério, tá? O tiro pode sair pela culatra e acertar sua testa. Falar do evangelho, falar de transformação com a vida em pecado é um negócio complicado. Então, a igreja precisa estar em maturidade, em crescimento, para ter qualidade para falar a parentes e amigos sobre o evangelho de Jesus. Tá? Quando eles começam a te ouvir, começam a ouvir a sua vida. E depois depois o plano de salvação. Comunicação, número 4. Já esboça uma reação. 5. Olha só, o Espírito está trabalhando e você está obedecendo. Olha o período da conversão. 6. Aqui, está grifado na sua apostila aí, Salvador? Então, passe, por favor, aí um círculo ao redor. Cristo é o Salvador. Primeiro S, Salvador. Cristo é o Salvador. Reconhece o fato que Cristo é o Salvador da vida dele. E o 7. Então ele reconhece o fato, então ele decide exercer fé em Cristo como caminho. E o 8? Então escrevam aqui na frente, compromete sua vida, aqui na frente escrevam bebê espiritual. Compromete sua vida com Cristo. Aqui nasce um bebê espiritual. Bebê espiritual. Escreva aí. Aqui é que surge o bebê. Antes era diálogo, uma conversa de evangelização. Aqui está um bebê. Como é que chama aquela área da medicina que faz parto? Obstetrícia. Escrevam aqui, obstetra. Escrevam de lado assim, ó, obstetra. Você precisa ser um obstetra nas mãos do Espírito Santo de Deus. Amém? Todos os seguidores de Jesus devem estarem preparados para serem obstetras nas mãos do Espírito Santo de Deus aqui, ó. Obstetra. Ajudando no nascimento. Ajudando a gerar bebês. Cristo é o Salvador. Processo de evangelização. Amém? Consagração. Olha, irmãos, da linha vermelha. Isso aqui parece coisa do Rio de Janeiro, linha vermelha. Daqui para cima, aqui aparece o fazei. Mateus 28, 19. Que é o quê? Deixa eu apertar mais aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Não tem não. Deixa eu voltar aqui. Aqui, irmãos, olha só. Aqui começa o processo do discipulado. Senhorio de Cristo. Número 9. Começa a sua vida sob o senhorio de Cristo. Olha o segundo S aqui. Se você quiser puxar um S maiúsculo aí, vale a pena. Um S maiúsculo aqui, ó. Senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo está para o tempo do discipulado ou período de santificação. Ou faz parte de um dos estágios da maturidade do bebezão aqui, ó. Se você não trabalhar o bebê para que ele amadureça, ele vai ficar bebê aqui, ó. Ele vira membro da igreja e é um bebezão que vai repetindo o primeiro mês de vida cristã até a morte chegar. O discipulado é que faz o bebê crescer e o alavanca para a maturidade. Número 10. Então as prioridades e valores dele que estavam aqui, irmãos, agora morrem e agora ele é um discípulo. E a consolidação, número 11. Ó, frutos vão aparecer aqui, não aqui, ó. Bebê não frutifica, bebê dá trabalho. Bebê abre a boquinha e chora. Bebê exige banho de manhã, de tarde e de noite. Bebê faz tudo na roupa, nas fraldas. Em qualquer lugar.
É ou não é? Ah, você já foi beber, você não sabia disso não? É desse jeito. É. Gente sem maturidade vai dar trabalho. Bebê anda no braço. Gente não discipulada tem que ser carregada pelo pastor manhã, tarde e noite. Coitado do pastor que não visitá-lo no dia do aniversário dele. Se ele for tesoureiro, ele pode mexer no seu salário, tá? Cuidado, isso é sério, parece uma brincadeira, mas é verdade. Se ele não está em maturidade, em crescimento, ele mantém o quê? Todo o estilo de bebê, infantil. E aí, o bebê é egoísta. Uma criança é egoísta. Uma criança só pensa nela. O brinquedo é meu. Esse presente é meu. Se você colocar a mão lá, ele faz o que com você? Pega no seu pé. Gente amada, 12, o que é? É caracterizado como discípulo. Olha aqui a consolidação da grande comissão na vida desse ex-bebê. Número 13. E aqui? E aqui, gente? Jesus espera que você chegue até aqui, e eu também, e nós todos que estamos aqui, e todas as ovelhas presbiterianas renovadas do Brasil, que são mais ou menos 90, 100, por aí, 1000, né? Ex-pastor presidente, não sei. Estou olhando no relógio por quê, rapaz? Está cedo. Eu não sei que fome vocês têm, eu estou com fome da palavra. Eu também quero jantar, tá? Gente amada, essa pirâmide aqui nos apresenta os estágios da maturidade. Depois da janta, quando eu for trabalhar currículo, os currículos não são para encher linguiça. Os currículos vão mexer, e sugerir a vocês, irmãos, bem devagarinho, em várias etapas, sabe? São o quê? Alimento para os bebês irem crescendo até chegarem aqui. E agora, por causa dos 2 S aqui, tem 2 frases para você ouvir, se quiser escrever, pode. Primeira frase: o mundo precisa do Salvador. A igreja precisa do Senhor. Nosso negócio está aqui no senhorio, tá? O mundo precisa do Salvador. Segunda frase: a igreja precisa do Senhor. Sem senhorio não há crescimento, sem senhorio não há maturidade, sem o senhorio de Jesus trabalhando na sua vida por dentro e por fora, você vai continuar pastor até morrer de velho e não vai crescer em várias áreas da sua vida. Você concorda comigo que nós temos porões na vida que nem nós conseguimos chegar a eles até hoje? Quem concorda? Deixa eu ver. Porões na vida, espaços na vida. Sempre a gente é pego pela gente mesmo em alguma situação caótica. Olha só, eu sendo vencido pela pornografia, crente há muitos anos. Olha, eu sendo vencido aqui, né, por uma tentação na área financeira. Olha, eu falando uma mentira aqui, blefando ali, e etc. Irmãos queridos, isso acontece com pastores antigos e médios e novos, e idem com crentes e presbíteros e diáconos em todo o Brasil evangélico, agora, onde os irmãos não estão inseridos num projeto de senhorio de Jesus. Se o mundo precisa de um Salvador, a igreja precisa de um Senhor. E o Senhor tem nome. O nome dele é Jesus de Nazaré. Não largue o meu pé. No rodapé da página de número 10, o que diz aí? Irmãos queridos, essa pirâmide nos mostra como resolver isso aí, né? Pode virar. Parte final aqui. Valores e convicção. Irmãos, isso é muito sério. Se vocês em casa lerem esse texto aqui, vocês vão entender. Passando o bastão para a pessoa certa. Você não vai passar o bastão do discipulado para ninguém, se você não for discipulado, e aí você vai saber o que fazer. Aqui está a figura da corrida de revezamento 4x10. 4 meninas correndo 100 metros cada uma. Qual delas pode deixar o bastão cair e mesmo assim a equipe toda vai ganhar? Nenhuma. Todas têm que suar a camisa, não tem? Todas têm que saber as regras, não tem, gente? Todas têm que conhecer o bastão, não tem? Saber como começar a correr, quando parar de correr e suar até o final. Essa é uma figura que você conhece das Olimpíadas. E eu gosto, em tempo de Olimpíada, eu agendo ficar mais ou menos de plantão. Para ver, não é? Valores e convicção. E, irmãos, olha que coisa séria, vai entrar aí na página 11, está aqui na tela. Queridos e queridas, Jesus inaugurou
uma geração que eu chamo de original, que tem convicção. Por que ela tem convicção? Ela está o quê? Você sabia que Jesus morreu por uma causa na qual ele acreditava? Você sabia que Estevão morreu por uma causa na qual ele acreditava? Você sabia que Barnabé também morreu assim? E que os apóstolos todos tiveram um fim trágico, porque acreditavam, aliás, tinham convicção, mais do que acreditar, tinham convicção. A geração original, a da convicção, é a geração de Jesus e dos valores dele. Agora, escute bem uma coisa séria. Quando a primeira geração que tem convicção, que é a original, que vai imitando a original com qualidade, para de multiplicar-se, quem nasce dela, nasce apenas o quê? E é cópia número 1. Ela tem assentimento apenas mental, intelectual, sobre a convicção da geração anterior. Ela não tem convicção nenhuma. E, infelizmente, ela vai gerar uma segunda cópia que vai o quê? Questionar. Ela quer saber da geração anterior. É assim mesmo? Por quê? Vale a pena? Irmãos, isso aqui já passou pela Europa, já chegou aqui, rejeita. Quem nasce daqui rejeita, é a cópia 3. Ninguém nem lê cópia 3 mais. Cópia da cópia da cópia. Irmãos, fique parado diante desse quadro aqui. Esse é o quadro que, para mim, melhor explica o caos geral que houve no terceiro e quarto séculos da era cristã. Isso que está aqui na tela, para mim, representa o caos que aconteceu depois que Josué morreu. Não é esse aqui não. Esse está vivo. Depois que Josué morreu, quem era o sucessor dele, natural? Quem deveria ser? Caleb. Caleb pisou na bola e não deu conta do recado. A nação, já em 12 tribos, acomodou-se, desobedeceu a Deus e passou a imitar os pagãos. Aí veio o período dos juízes. Nenhum juiz perseverou em nada, nem Gideão. Eu nunca leio o período do juízo com alegria. Eu leio com frustração, porque eram altos e baixos. E os reis de Israel? Fez o que era bom, fez o que era mal, fez o que era mal, fez o que era bom. E aí vocês viram o prumo aqui? Fechando o primeiro bloco, o prumo de Deus. Deus agora chega, não dá mais. 400 anos de escuridão, gente, olha para mim. 400 anos de silêncio, de Malaquias a Mateus. 400 anos de silêncio. Deus não falou nada. Será que nós vamos esperar que venha 400 anos de trevas sobre nós, irmãos? Irmãos, temos que aprender com a história, ou não temos? Alguém já disse, né? Quando a barba do outro está pegando fogo, você tem que fazer o que com a sua? Irmãos amados, olha só, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar a reestudar o Novo Testamento e a entender que os céus e a terra, me ajudem aí, passarão, mais o que? E mais o que disse o escritor aos Hebreus, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente, irmãos. Irmãos, ou a gente acredita, crê, tem convicção de que a Bíblia toda é a palavra de Deus, não somente contém ou conteve, e aposta a nossa vida nisso, ou então eu sugiro que a gente jogue isso tudo no lixo e vai viver como pagão e vai para o inferno depois. Por opção. Você está decidindo já? Deixa eu fechar aqui, se eu não fechar aqui, eu vou me complicar depois. Irmão, me dá só um minutinho mais aí, tá? Que eu estou fechando um módulo aqui. Gente querida, eu amo vocês. Irmãos, esse ponto aqui é um ponto seríssimo. Porque, olha, eu estou mostrando um quadro para vocês que eu chamo de quadro de morte. Por que de morte? Por causa disso aqui, ó. Quando a primeira geração não faz discípulos que têm convicção, ela empurra as demais gerações para o que, irmãos? Para o terrível abismo da apostasia, irmãos. E aí eu coloquei na apostila sua textos que falam que a apostasia chegaria não por causa do diabo, mas por causa da igreja indolente, desobediente. São os filhos de Deus que pisam na bola. Porque quem não é filho de Deus já está sem bola para pisar. Não tem nada. Nós é que estamos com a bola no pé. É a nossa vez, irmãos, de sermos a igreja que faz diferença. Nós representamos hoje Noé e a família dele. Representamos hoje
os obedientes de todas as épocas, irmãos. Agora, se os obedientes desobedecerem, e aí, irmãos, colocamos aqui de propósito o quê? Exemplo de convicção religiosa equivocados. O mundo muçulmano, por exemplo, é usado aqui como figura de gente que está crendo no vazio e em nada, mas morre por aquilo. Crianças são, no mundo muçulmano, treinadas para morrerem pelo islamismo, pelo Alcorão. Eu estou estudando pela segunda vez o Alcorão. Está aqui, o livro sagrado do Islã. Se você nunca viu, pega com jeito para não pegar fogo na sua mão, né? E orem por mim para não virar muçulmano, eu tenho cara de árabe mesmo, né? Já disse lá no Rio que eu tenho cara de árabe, tá? 140 suras, 114 suras ou capítulos, irmãos, e um montão de versos aqui. Comprei mais 2 livros sobre o Islã. Eu não quero ouvir muçulmano, eu quero ler em que eles creem. Irmãos, eles estão morrendo pelo que crê. Eles estão sendo afiados para invadir o Brasil. Hoje, você tem dificuldade de evangelizar um macumbeiro, um espírita, um católico no Brasil? Daqui a 10, 20, 30, 50 anos, os nossos descendentes terão que evangelizar muçulmanos, Josué. E o que é mais fácil? Evangelizar um católico, que se diz meio cristão, ou um muçulmano radical? Evangelizar uma bomba no seu pé. Ou em cima da sua casa. Viu, gente? E eles vêm de mansinho. Irmãos, isso não é para amedrontar você não, tá? É só para você ver que o diabo e as hostes dele estão fazendo o dever de casa. E a igreja não faz o dever de casa certo, faz mais ou menos. Meu Deus. Uma mãe exibe uma arma aqui, a menina também está aprendendo. O outro sacrifica o filho aqui, o filho acha que está tudo certo. Uma menina indiana é sacrificada a uma deusa lá, e vai ficar o resto da vida refém do diabo. E aí o David Merck, do Palavra da Vida, disse o quê, gente? Aqui tem 2 sentidos, doméstico e da fé. Eu tenho carregado o meu André comigo em alguns lugares que vou, tá? 24 anos o menino tem agora. Eu levo, ele fica escutando o pai dele lá. E outro dia, num congresso de missões do bairro Bom Sucesso, eu dei o microfone para ele. Falei, fale sobre a sua fé dentro da UERJ. Ele pegou o microfone e falou. E a juventude bateu palmo para Jesus e para ele lá. Por quê? Irmãos, a coisa começa dentro de casa. Quem aqui tem filhos em casa ainda, levanta a mãozinha assim. Obrigado. Por favor, não levanta a mão agora não. Porque eu não vou fazer pergunta. Você precisa discipular seus filhos em casa. Evangelizar seus filhos. Thalita e Elmiro ganhamos os nossos filhos para Jesus em casa. E eu os batizei como pastor. Para a glória de Deus, tá? Porque a tarefa começa em casa. Instrui a criança no caminho que deve. E a gente não faz isso. Por que não faz? Porque não quer fazer. Devia fazer. E reflita por 2 minutos com a sua dupla, por favor. Com a sua dupla aí. Encosta na sua dupla, o seu trio aí. Bate um papinho rapidamente, gente. Onde em sua igreja, hoje, os discípulos têm um lugar seguro para honestamente compartilhar suas lutas pessoais diárias. Onde eles praticam os mandamentos uns aos outros, que estão aí na página de número 12 da sua apostila. Bate um papinho aí. Onde em sua igreja os discípulos estão vivendo a vida em comunhão, como fizeram os irmãos lá dos primeiros séculos, para a glória de Deus. Bate um papinho aí. Pronto.